Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil. Tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez, a gente abre nossas câmeras, abre nossos microfones para falar sobre cultura, para falar sobre arte, para falar sobre coisas que nos deixam melhores. E o bate-papo de hoje, eu tenho certeza, pouquíssimo que eu conversei com a Irene antes de começar a gravar, uma pessoa de uma simpatia tremenda, um sorriso bem gostoso e uma energia fantástica. Então eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso e pelo que eu vi já do livro dela, vai ser uma coisa muito legal, muito importante da gente conversar. Irene, obrigado por estar com a gente, obrigado por ter vindo aqui até o Café Cultural. E eu quero começar, como começo sempre, com os meus entrevistados. Eu quero saber, quem é Irene Geneco por Irene Geneco? Bom dia, Sérgio. Bom dia, pessoal que está nos escutando. É também um prazer e alegria que eu estou aqui participando desse programa, uma honra. Aceitar esse convite foi uma honra para mim. Que bom. Obrigado. Então, quanto à tua pergunta, quem é Irene por Irene Geneco? A primeira palavra que me vem na cabeça é simples, eu sou uma pessoa simples. Assim, que bom. O que quer dizer esse simples é que eu procuro não complicar com nada, entendeu? Eu sou muito observadora, eu sou muito reflexiva, mas isso não me leva assim a ficar criando problemas, entendeu? Então, por isso que eu acho que eu sou simples. E gosto imensamente, sempre gostei de estudar muito. Para mim, o dia que a professora dizia, olha, tal dia não vão vir porque está feriado, eu digo, puxa, não vai ter aula. É importante isso, né, Irene? É importante a gente ter esse gosto, não é pelo estudo, mas o gosto por nos aprimorar. Eu acho que quem gosta de aprender, gosta de se aprimorar. E se aprimorando, a gente se relaciona melhor com as pessoas. Sim, uma vez eu estava fazendo umas consultas lá, né, de psicanálise, assim, e o psiquiatra perguntou lá, não sei se era psicólogo ou era psiquiatra, enfim, era uma consulta desse naipe, né? E ele perguntou o que eu não trocaria, se eu tivesse que morrer, eu não trocaria. E eu pensei, né? Não, tu troca ou tu morre, né? E aí eu pensei, eu digo assim, eu não trocaria aprender. A minha vida é aprender. Então, e aquilo foi uma coisa espontânea, assim, né? E eu sempre lembro disso, porque realmente aprender para mim é um respiro. Aprender, tu renova, tu não cria rotina, tu não fica estressado, tu não fica entediado, né? Aprender é sempre coisa nova, é sempre coisa boa, né? E porque também aprender é um processo. Como é bilateral, né? Para te aprender tem que ter outra coisa do outro lado, né? Tem que ter o que tu vai aprender, tem a pessoa com quem tu aprende, então é bom para todos os lados, até para os relacionamentos, né? Aprender é muito bom. Sem dúvida alguma. Irene, esse teu gosto por aprender te fez também procurar ensinar? Sim, eu procuro me conter para não ficar assim, digamos, ai que exibida, ela sabe tudo, entendeu? Mas eu gosto de repassar o que eu aprendo, gosto muito, porque eu me vejo assim, Sérgio, com uma facilidade para entender as coisas, entendeu? E às vezes a pessoa está aprendendo de um jeito, o professor explica de um jeito, quando é um bom professor, ele explica de 1000 maneiras. Porque cada um aprende de um jeito, né? Cada um aprende de um jeito. Então, eu tenho essa graça, assim, de ter essa percepção de formatar as palavras, de formatar aquela coisa que o outro entende. Ah, mas é assim, não sabia. Que bom, legal. Legal. Porque é um desafio, né? Eu acho que aprender é um desafio pessoal. Acho que cada um se coloca uma meta, fala, eu quero aprender tal coisa, eu quero aprender outras coisas, mas é um desafio pessoal. Ensinar é mais do que um desafio pessoal, mas é um desafio que você coloca até para as outras pessoas, né? Você participa do desafio de outras pessoas. Sim, é uma coisa muito bonita isso aí, muito bonita, porque aí entra a inclusão, né? Entra a união humana, né? A união humana, né? Aí quando tu ensina, quando tu aprende também, tu tá te unindo, foi aquilo que eu falei no início, né? Ela é bilateral, né? Tu tá aprendendo, o outro tá ensinando e vocês estão se relacionando. Quem tá ensinando aprende, quem tá aprendendo ensina, né? É uma coisa meio assim que bilateral de fato, né? E infelizmente, né, Irene, a gente é obrigado a admitir, nós vivemos um período
e estamos ainda vivendo um período onde parece que o aprender, o ensinar, isso envolve muito cultura, gente. Ah, mas vocês estão falando de. Não, isso é cultura. A cultura precisa ser ensinada, a cultura precisa ser aprendida. E parece que o aprender foi e está ainda muito desincentivado. Quer dizer, você tem que viver, a vida tem que ser prática, você tem que lutar na vida, você tem que ser vitorioso na vida. Mas como que você vai ser vitorioso na vida se você não tem a base do ensino, a base do aprendizado? E a gente vê o quanto que isso está sendo dilapidado, o quanto que isso está sendo colocado em segundo plano por poderes, pela sociedade. Isso é muito triste. Sim, de fato, Sérgio, isso é triste, mas ao mesmo tempo, eu acho que quanto mais a gente percebe isso, mais a gente tem obrigação de fazer coisas como o teu programa, por exemplo, coisas como o teu programa, né? Isso aí tá rasgando esse muro, né? Tá meio que facelando esse muro aí, né? Assim espero. Infelizmente, muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de informação, né? Muitas não têm, né? Então, essa parte, sim, essa parte daí entraria na política, né? Entraria na participação política, entraria na... A política, para nós, já está tão podre essa palavra que a gente quer fugir dela, né? A gente quer fugir dela, mas não é. Política é uma coisa maravilhosa, não existe uma pessoa que não seja política, né? A política é uma convivência com o mundo, com a sociedade, com a cultura, onde tu observa faltas aqui, excessos ali, e procuram harmonia, procuram equilíbrio, né? Política é isso. Se cada um participasse, desse o seu melhor, fizesse, porque a gente também fica muito esperando pelos outros, é essa cultura. Não pode. Eu caminho todos os dias, inclusive tem um conto meu ali que fala disso numa caminhada que eu faço na rua, né? Eu caminho todos os dias e eu atravesso um beco, assim, atrás da minha rua ali tem uma outra rua que moram as pessoas mais simples, umas casas mais simples e tal, mas tem uma praça enorme, linda ali aquela praça. As crianças vão ali brincar, mas aquela praça é um horror de lixo, de saco de lixo, de porqueira, de sujeira. E em volta dessa praça tem condomínios, assim, 10, 20 blocos em volta daquele condomínio. Tu imagina quantas pessoas tem em 10, 20 blocos de 4, 5 andares? Sim. Por que ninguém toma a iniciativa de dizer vamos fazer alguma coisa? Vamos arrecadar R$1 de cada apartamento e vamos pagar alguém para limpar essa praça uma vez por mês, que seja. Não é, isso é cultura também, é muito cultura. Claro que aí eles começam a dizer, não, eu pago o imposto, o governo que faça. Ok, mas não está fazendo, alguém tem que fazer, né? Nos países do primeiro mundo que chamam, as pessoas fazem isso. Elas se responsabilizam pelas coisas. Se não foi feito, elas fazem. Elas mandam fazer, entendeu? Elas não ficam esperando que o governo faça. Elas não ficam esperando, elas mandam fazer. E o que mas elas não pagam o imposto? Pagam. Os impostos do Brasil, Irene, obrigado por ter permitido a gente fazer esse pensamento. Os impostos do Brasil são caríssimos, são altíssimos. Mas em alguns países do mundo são até mais altos. Só que tem o retorno. E assim, e se o poder instituído não faz alguma coisa, as pessoas fazem e cobram o poder instituído e trocam aquele poder. Exatamente. Primeiramente, é questão política. Vai lá cobrar. Quem tem esse nível que pode alcançar, vá lá e cobre, né? Ou então faça uma vaquinha. Eu não posso conviver numa praça nessa sujeira. Abrir a minha janela e dar para essa praça cheia de sujeira, né? Então, é uma falta disso aí que eu acho que é educação desde pequena. Educação. Sim. Para mim, a base de tudo é educação, tanto familiar, claro, quanto escolar, né? Os dois níveis devem se encontrar, né? E é por aí, sabe? O fazer tá no íntimo das pessoas. Porque só ficar reclamando, você vai ter dois problemas. Você vai ter a praça que continua suja e vai ter a reclamação. Ou seja, você vai só somar problema. Não rende nada. Então, vá lá, faça. Mas e o imposto que eu pago? Vai cobrar. E quem está sentado lá? Porque cadeiras políticas têm inquilinos, não tem donos. Tem inquilinos. Tira ele na próxima eleição. Tira ele, coloca outro. E se não coloca, e se esse outro não der certo, tira e coloca outro. Sai dando, porque é consciência pública.
É Isso, consciência isso. política, é consciência individual. Agora, Irene, muito do teu livro, e vamos entrar nele, afinal de contas, você está aqui por ele, né? Você nos apresenta um livro que tem um nome maravilhoso, Um Olhar para Além do Cotidiano, Contos Urbanos e Outros Que Tais. Fala um pouquinho sobre Um Olhar para Além do Cotidiano para gente. Então, vamos começar pelo título, né? Um olhar para além do cotidiano. Quer dizer, cotidiano todos nós vivemos, né? Todos os dias. E esse Uhum. cotidiano nos puxa muito para chatice, para tédio, nos puxa porque é o repetitivo, é uma máquina, nós somos máquinas, né? Todo dia levanta a tal hora, toma banho, toma café, sai correndo, pega o carro, pega, né? Então, o cotidiano ele é muito, muito estressante, porque ele não tem a nossa natureza humana. A nossa natureza humana é vagar, é olhar a natureza, é achar lindo, é parar e conversar com o vizinho. Isso aí é a nossa natureza humana, mas não tem tempo para isso. Então, o É, humano começa a se robotizar, né? Começa a se robotizar. Que maneira a gente pode, digamos assim, minorar esse dano, né? Minorar, não digo exterminar, mas porque o sistema está aí, né? E leva tempo para mudar o sistema, né? Muito tempo, às vezes 100 anos, sei lá. Mas, é, enfim, o é. sistema está aí e o que está acontecendo é isso, o sistema está aí. Então, como é que a gente pode fazer melhor? Vamos melhorar isso aí, né? Então, tu aguça o teu olhar. Tu aguça o teu olhar, tu para de olhar as coisas com crítica, tu Exatamente. para de Sim. olhar as coisas, né, condenando o outro. Eu mesma, ontem, a gente faz isso. Eu não estou dizendo que eu sou pura, maravilhosa e santa, a gente faz, estou falando do ser humano, né? Eu sou um ser humano. Claro, 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 claro. Então, ontem eu saí ali para dar uma volta com o cachorrinho e vi uma mulher passou com uma roupa esquisita, um troço, e eu, mas que roupa esquisita. Daqui a pouco eu pensei, como assim roupa esquisita? Cada um tem o direito de usar a roupa que quer, né? Por que esquisita? E se fosse eu que estivesse usando aquela roupa ou outra e alguém passasse e me achasse, por que isso? Onde é que me leva isso, pensar desse jeito, olhar desse jeito? Onde é que me leva, né? Então, tu tem que estar atento sempre, porque as coisas vêm, elas vêm, sabe? Exato. Assim, elas vêm te desafiar, digamos. Esse é o bom da vida, porque o que parece ruim é desafio, Ah, entendeu? O que parece ruim é desafio. Então, tu tem que encarar esse desafio e cuidar dos teus olhos, cuidar dos teus ouvidos, o que isso. que tu ouve, o que que tu vê, o que que tu fala, da boca principalmente. A boca tem que ficar quieta. Silêncio é maravilhoso. Se está em dúvida do que vai dizer, não diga. Espere, né? Então tem que ter esses cuidados para ter esse olhar além do cotidiano, porque o cotidiano vai nos trazer só paulada, só paulada, só paulada. Mas a vida não é só paulada, então vamos trazer o outro lado da vida para Exato. nós, né? Então, esse sentido do olhar para além do cotidiano. Os contos urbanos é porque esse livro, a maioria dos contos e coisas que estão ali são reflexões minhas da rua, andando na rua, vendo uma coisa, pego lotação, porque eu não tenho carro, não quis comprar carro, porque é muito Uhum. caro manter um carro, eu prefiro viver a Uber, né? É muito mais barato, né? E mais Mas, prático, né? Mas então, nesses meus trajetos acontecem coisas que eu tô com esse olhar afiado, entendeu? Eu estou com esse olhar afiado, eu percebo quando a pessoa está triste, quando ela está com um problema terrível, não sei qual é, mas eu percebo na face dela, no rosto, e eu olho e eu já crio uma coisa ali, dependendo do que acontece, do que aquela pessoa faz, sabe? Eu já crio uma coisa. Então, é nesse sentido do contos urbanos. E outros que sim. tais, é porque esses contos daí, os outros que tais, eles vão para a viagem. Muitos vão para a viagem total, né? Que legal. Metafísica, sobrenatural, sei lá, essas coisas, né? Ele dá uma viajada, então eu chamo de outros que tais, né? Esse aí. O que é muito legal, né, Irene, é que o que você fez foi se permitir reconhecer esses teus pensamentos, esses teus olhares. Porque se a gente for falar a realidade, todas as pessoas têm isso. Todas as pessoas têm um olhar para o cotidiano. Todas as pessoas vivem o cotidiano e têm essas histórias, mas muitos não se permitem reconhecer esse pensamento e, mais do que reconhecer, você se permitiu expressar esse pensamento. Você permitiu compartilhar esse pensamento. Isso que é muito gostoso. Isso do que tu está falando é importantíssimo, porque isso é uma forma de burlar o sistema, digamos. Ah, As pessoas se sentem amarradas, aprisionadas, escravizadas ao sistema. Elas acham que elas têm que fazer tudo.
aquilo que o sistema... Mas se tu for querer fazer, tu não vai nunca fazer tudo, mas se tu quiser fazer tudo, tu já enlouquece. Tu já fica, porque Nossa, é muita coisa. E São como? muitas cobranças, são muitas cobranças. Então, tu tem que achar um jeito sadio, de sair isso. Tem muitas pessoas que acham outros jeitos, vão para as drogas, vão para a bebida, né? Vão para, sei lá, para perdição, entre aspas, né, da vida. Mas tu tem que procurar uma saída sadia para ti e para o mundo onde tu vive, né? Não trazer coisas, acrescentar coisas piores ainda, né? E esse modo ele tem que passar pela tua cabeça, ele tem que passar pela tua reflexão. E para passar pela tua cabeça, tu tem que aceitar as ideias e não começar, né? Não, isso aqui vai contra, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não tenho tempo, isso aqui eu não quero. Tu nem sequer avalia, nem passa pelo teu filtro. A gente só consegue ser feliz se a gente filtrar pelo nosso coração as coisas, pela nossa reflexão. Claro. Porque aí as pessoas andam atrás da felicidade, a felicidade não é ir na academia, não. É legal ir, com certeza, acabei de voltar agora há pouco da academia, mas a gente tem que saber o que é mais importante na nossa vida. O que é mais importante? E isso tem que estar em primeiro plano dentro de nós. Ok? Eu trabalhei 35 anos num trabalho que eu não era meu trabalho, eu trabalhei em serviço democrático, não é burocrático, né? Arquivo, digitar, atender o telefone, eu era auxiliar administrativo, 35 anos, concursado, o salário era excelente, então eu pude criar meus filhos, eu pude ter certos confortos que eu não teria se eu fosse arrancar pedra, enfim, né? Então, tem as suas justificativas, né? Mas lá dentro, quando dava oportunidade, eu tinha meu bloquinho para escrever minhas ideias de poesia. Eu ia escrevendo ali, eu não abandonava o outro lado. Que legal, menina, que legal, que legal. A gente não pode abandonar a si mesmo. Não pode. Exato, Irene, exato. Exato. Eu acho que o grande ensinamento do teu livro é justamente isso, para que as pessoas não se abandonem, para que as pessoas... Pode... Pessoal, a Irene está dando entrevista agora, dá um tempinho, daqui a pouco vocês falam com ela. Sabe, é reconhecer isso. E o mais gostoso, Irene, é o seguinte, as mesmas coisas que você deitou o seu olhar e colocou no livro, outras pessoas podem ter exatamente passado pela mesma situação e as percepções vão ser diferentes. E é isso, e somar isso é que faz a vida andar. Ou seja, é se permitir. Exatamente. A começar, Sérgio, que esses dias eu estava lendo umas coisas, eu gosto de ler, estou sempre lendo, né, coisas assim, livros novos ou antigos, enfim, eu estava lendo uma questão sobre a individualidade, né, que entra muito na psicologia, né, a formação do indivíduo, né, a individualidade. O que é individualidade, o que é o indivíduo, né? Então as pessoas às vezes dizem, não, eu sou um indivíduo, eu tenho a minha vontade, eu tenho as minhas ideias, ok, tem, porque tem esse lado do indivíduo que é isso mesmo. Mas da onde vem isso tudo que forma o indivíduo? Vem de fora, vem do mundo, né? Quando o bebê nasce, ele não vai aprendendo coisas do mundo, ele vai introjetando coisas do mundo. Cada um faz as suas escolhas do que vai comer, né? Do que vai engolir, né? Cada um faz as suas escolhas. Mas dentro dessas escolhas vai se formando a individualidade. Então a individualidade ela é extremamente coletiva, digamos, porque tu não tirou do nada aquilo ali, tu tirou do mundo. Claro que passou pela tua reflexão, passou pelos teus sentimentos, é isso que dá individualidade. Mas a coisa em si, o saber em si, a informação em si, é coletivo. É coletivo. E o que agora, uma coisa que eu sei que tem no teu livro, é um tema que permeia o teu livro e que atrapalha justamente isso que você falou. O sair do coletivo, vir para o individual e a devolutiva para o coletivo é o preconceito. Isto, mas por quê? Aí vem aquela coisa que eu falei, que tu escolhe o que tu vai engolir, o que tu vai comer, entendeu? Tu tem que escolher, se não passar pela tua escolha, o outro diz lá fogo, e tu sai correndo e não tinha fogo nenhum. Tu tem que, opa, deixa eu ver, o que está acontecendo, como assim? Ah, tá, vou fazer tal coisa, né? Tem que passar, eu acho que o ser humano, ele está numa fase muito de bebê, sabe, de nenê ainda, assim. Ele não assume as coisas, ele não filtra as coisas, não passa por ele, pelo critério dele. E, claro, eu volto a insistir, esse critério a gente vai aprendendo a ter, esse senso crítico, né? Isso aí a gente vai aprendendo a ter com a educação. A educação está péssima no Brasil, péssima.
né? Ela nunca teve tão... Eu andei lendo umas coisas há tempos atrás aí, a educação está praticamente com a percentagem de contribuição do governo, lá não me lembro da palavra exata agora, né? Eles têm os setores, né? Para dar verba para isso, verba para aquilo. A verba da educação, ela está igual lá nos jesuítas, praticamente. Não evoluiu, sabe? Sim. Não, é um absurdo, isso é um absurdo. Eu acho que, gente, se um governo fala assim, tenho problema de verba, não posso investir em tudo, investe em educação. Educação e saúde, vai. E saúde. Educação e saúde, óbvio, sim. E convoca a população, convoca as pessoas a fazerem isso que a Irene falou no comecinho do programa. Gente, eu não estou podendo investir na limpeza da praça. Vocês fazem a limpeza da praça? A população vai fazer. Tendo educação, tendo saúde, exatamente, vai fazer parte dela. Agora, você vê que você paga os impostos, que são absurdos, e não tem o retorno. E aí, teu filho na escola não tem o livro, quando tem o livro é antigo, você coloca uma leitura lá que, pelo amor de Deus, não tem incentivo nenhum. Que desse incentivo, tá? Não quer dar verba para a escola porque o dinheiro está curto, faça incentivos, faça programas curtos, faça investimentos em tal região, em tal lugar, porque eu estou falando, não é só o governo federal, tem o governo estadual, tem o governo municipal. As escolas municipais são ótimas, eram há um tempo atrás, não sei, estou desinformada disso agora, mas sempre foram escolas ótimas municipais, né? Então, tem Irene, vamos... olhos, né? E vamos ser sinceros, pelo menos nós dois aqui, sinceros. O problema não é falta de dinheiro. Não. O problema não é a falta de dinheiro. Porque, o problema é a destinação dada ao recurso. Exato. A destinação e a honestidade. Isso, que é uma coisa que se ensina. Sim. Honestidade e respeito se ensina. Exatamente. É possível ensinar a ser honesto e ter respeito. Perfeito, Sérgio. Quando eu falei que a educação ela envolve a família e a educação formal, né? Envolve os dois índices. Quando eu falei que a educação está péssima, eu falei dos que estão lá também, no governo, dos que estão... Falo de um tempo, não estou falando de agora, do momento. Estou falando de um tempo. E geralmente a política é isso. A política é... Para mim, primeiro, vai faltar, deixa eu pegar mais, então, entendeu? Isso é educação, Nós temos muita herança da nossa colonização portuguesa, muito. Na época, não quer dizer hoje Portugal é outro país, ele também está crescendo, ele passou por 40 anos de ditadura, nós passamos 20, foi horrível, imagina, ele passou 40 anos de ditadura, né? Então, eles estão abrindo, batendo as asinhas ainda agora, né? Ainda estão lá tentando coisas, mas, enfim, a educação... faz parte disso, o primeiro lugar, a ordem. Vamos falar da educação dos filhos hoje um pouquinho, né? Entre aspas, um pouquinho. Os filhos fazem o que querem. Uma criança de 6, 7 anos, ela, não quero, chuta o balde, faz o que quer. Meu filhinho, o que tu quer? Quer dizer, isso é uma educação familiar que precisa ter posição. O pai e a mãe precisam ter posição firme, né? Carinho, amor, diálogo, ok, mas precisa ter uma posição firme. Agora você não vai fazer isso. Agora você vai dormir. Agora você vai tomar banho. Agora, entendeu? Isso falta. Eu não sei se isso aí é genético, eu não acredito muito em genética, a minha crença vai mais para o lado do metafísico, né? Do espiritual, digamos, né? Mas eu não sei se é genético, eu sempre tive esse senso de dureza, sabe? Até às vezes os filhos reclamavam, o pai era o bonzinho e a mãe era a megera. Olha só. Mas hoje, até eu tenho um filho que já me disse, mãe, hoje eu compreendo o que tu fazia, a gente precisava mesmo daquilo. Quer dizer, quando eles ficam adultos, eles vão entender, né? E assim, mas o importante, Irene, é o seguinte, é explicar, é mostrar, é ser transparente. Porque tudo que é feito às escuras, tudo que é feito por debaixo dos panos, gera dúvidas. Então, ou seja, você tem preconceitos, vamos trabalhar esses preconceitos. Tem coisa que... Existem interesses, claro que todas as pessoas têm interesses, mas o teu maior interesse deve ser o coletivo. Você tem que ser individual, mas você não pode nunca esquecer que você está vivendo no mundo com outras pessoas. E que se as outras pessoas não colaborarem, sozinho você não faz nada. Não, Sérgio... E ter respeito, né, Irene? Eu acho que o respeito é fundamental.
A gente precisa das pessoas, essa é a questão. A gente acha que a gente é autossuficiente. Não é. Não é. A humanidade existe graças à colaboração de um com o outro. Se essa colaboração começa a ser disfarçada, coberta, enterrada, se isso aí é o fim da humanidade, porque ela não sobrevive sem colaboração, né? O ser humano ele é grupal, ele só vive em grupo, né? E é esse grupo que faz crescer o indivíduo. E o indivíduo devolve e faz crescer o grupo, né? É um vai e vem, né? É uma dimensão assim de vai e vem. Agora, Irene, a gente tem uma coisa na sociedade que a falta da educação nos faz repetir os mesmos erros do passado. A gente está vivendo um período e que a gente pode falar, não, imagina. Dando um pequeno exemplo, e eu sei que tem coisa disso no teu livro também, assim, o respeito às mulheres, por exemplo. Não, imagina, as mulheres hoje são respeitadas. Sim, mas a gente começa a pegar estatísticas, o feminicídio cresceu no Brasil. O número de mulheres que sofreram violência, e violência a gente engloba violência física, violência psicológica, violência moral. É um problema. Você não está me ouvindo? Agora melhorou. Deu uma interrompida. Tá. Então, o número de mulheres que sofreram violência, e violência é física, violência psicológica, violência moral, tem aumentado no Brasil. Por mais que se fale disso, e chega uma hora que eu já escutei pessoas falando, nossa, mas cansa falar disso, né? Cansa, mas o problema existe ainda. E a gente está fadado a repetir os mesmos erros se não tiver educação. Pela educação, pela falta da educação, com certeza. Tem que mudar esse viés, esse olhar distorcido que a gente tem. Eu me incluo, porque a gente tem também, a gente vive, né, nesse meio. A gente tem consciência do que está acontecendo, mas às vezes não pode fazer nada, né? Não consegue mudar isso aí, né? Então, eu acho que isso aí é super importante, tu ter consciência. Porque eu estava pensando ontem, ainda pensei isso. Eu saio para dar minhas caminhadas com o cachorrinho e fico pensando. É muito bom isso, é muito bom. Eu estava pensando na questão do vale transporte, das cotas raciais, né? Como isso é hipócrita, como isso é falso, assim, se tu for entrar na ideia, eu acho que a ideia é boa, porque já que tu não tem o que fazer, vamos fazer alguma coisa. Nesse sentido, eu acho que sim, tá? Já que não tem como fazer outra coisa no momento, vamos dar umas cotas, ok, ajuda. Mas é bem isso que eu falei, ajuda, é uma ajuda, ninguém precisa de ajuda nesse sentido, cada um é capaz de si. Né? Então eu pensei assim, por que me dão o passe grátis no ônibus, que eu nem pego, porque é muito cheio de gente, eu nunca posso sentar. Mas dão esse direito. Eu no começo achava, que legal, né? Dão esse direito. Tu vai nos países de fora, nenhum tem isso. Fila de preferencial para idoso, porque isso aí eles estão te diminuindo, estão te achando velho, caquético, que tu precisa de uma... Vem aqui, meu velhinho ligeiro, que eu vou te atender. Sabe, por baixo disso aí tem uma índole, tem uma ideia assim falsa, entendeu? Falsa. Tá. Parece bom na aparência, mas se tu vai a fundo, tu vai ver as cotas raciais. Eu até fiz um trabalho de finalização lá de curso, faz uns 2 anos aí, que era isso aí, as cotas raciais funcionam, sabe? É uma coisa de tu questionar, não tirar as cotas. Eu acho que elas estão funcionando enquanto não se tiver outra, mas é para avaliar isso aí. A gente precisa avaliar essas concessões, entre aspas. Estão nos dando concessões, mas eu não quero concessões, eu quero meus direitos iguais aos outros, então eu não quero concessão. Não quero concessão. Isso passa pelo preconceito, óbvio. Mas o preconceito vem lá dos tempos de colônia, vem lá, nós ainda somos colonos em muitas coisas, nós somos colonos ainda. Sim. Na verdade, né, Irene, o maior problema é achar que tudo isso resolve o problema. Eu estou dando uma passagem para o idoso andar de ônibus, então pronto, o problema da terceira idade está resolvido. Não, gente. Não está resolvido. Eu tenho fila preferencial para idoso, para grávidas e para pessoas com algum tipo de deficiência. Está resolvido o problema. Não, gente, não está resolvido o problema. O problema vai estar resolvido quando tiver uma fila única e tiver um idoso na fila
E as pessoas falavam, por favor, senhor, por favor, senhor, por favor, o senhor pode passar na frente. Quando tiver uma grávida na fila, fala, moça, passa na frente, você não pode ficar de pé muito tempo. Quando tiver uma pessoa com deficiência, a fila única, por favor. E a pessoa se sentir não minimizada por isso, mas valorizada, respeitada por isso. Exatamente. Tu sabe o que perguntaram uma vez em Portugal? Uma pessoa foi ali perguntar, não tem fila preferencial? Devia ser um brasileiro, né? Não sei, eu vi contarem essa história, né? E aí a pessoa disse, não temos, por quê? Você não está caminhando? Você não está bem aí? Você não está com saúde? Por que deveria ter uma fila de preferencial? A pessoa respondeu isso. É claro. Sabe, assim, a hora que o ensino básico, o ensino fundamental, for igual a todos, vão ter a mesma oportunidade de frequentar uma universidade. Exatamente. Precisa ter cota para mulheres, precisa ter cota para gordo, precisa ter cota para baixinho, Não, gente. É o país dos preconceitos. É o país dos preconceitos. É o maior índice, né? No Brasil, o maior índice de racismo é no Brasil, né? Já fizeram. É no Brasil. Eu vi isso aí uma semana atrás, uma semana, eu acho que eu vi atrás. E o Brasil é um país tão diverso, é tão bonita essa diversidade no Brasil, né? Quer dizer, ou seja, ao invés disso ser problema de racismo, devia ser um orgulho para um país ter essa diversidade cultural. Todos nós, né? Se você for olhar, gente, não tem um brasileiro que fala, não, eu sou sangue puro, sou raça pura. Não tem. Isso é só Hitler. Só Hitler. E o único que pensava com isso, felizmente, foi retirado. Sim. Então, vamos ver. Irene, o nosso tempo voa, menina, é fora do normal. Eu quero saber o seguinte, aonde que as pessoas podem ter acesso ao teu livro? Eu vou repetir o nome aqui, deixa eu pegar, porque ele é comprido, o nome do livro. Aonde que as pessoas encontram Um Olhar para Além do Cotidiano? Então, pode entrar na editora mesmo, a Pris, né? A Pris, com 2 P's, a editora Pris, ela é do Paraná, ela não é aqui do Rio Grande do Sul. E só digita o nome do livro ou o meu nome, Irene Geneco, com 2 Cs. Se digitar o meu nome lá dentro da editora ou o nome do livro, aparece ali já. A mesma coisa no Amazon. Entra no Amazon, bota o meu nome, Irene Geneco, ou o nome do livro, aparece, abre a janela ali. Não tem problema, é bem fácil. Que maravilha. E eu quero saber, o que mais que a gente pode esperar de Irene Geneco? Que outras obras, futuramente, novas escritas? O que vem pela frente, a Irene? Olha, eu acho que o meu respiro é escrever. Eu escrevo desde adolescente, né? Não é de agora, assim. Inclusive, esse livro que eu fiz, O Olhar para Além do Cotidiano, aqui, ele reúne escritas de 30, 40 anos, né? E algumas recentes, né? Está misturado, né? Eu fiz um caldo ali, né? Do tempo, né? Então, eu sempre escrevi, gosto muito de escrever, e acho que vou continuar escrevendo. Eu criei agora um site, um blog, então eu boto a minha escrita lá. Seria minha próxima pergunta. Onde que as pessoas encontram Irene Geneco nesse mundão aí? Site, Instagram? Fala os endereços aí pra gente. Aí pode ser irene.geneco. Com 2 Cs. Isso, www.irenegeneco, o Irene não tem ponto Geneco, é só para o e-mail, né? Vamos reformar para ficar bem claro, www.irenegeneco.com. Isso aí, .com.br também, esse aí tem BR, é o site, tá? Então, se clicar aí, vai abrir direto no meu site, daí lá tem várias opções, você pode optar pelo blog, no blog está escrita, tá as poesias, né? Tá. Que legal. E é muito bom, né, Irene? É muito bom ter contato com os leitores, é muito bom ter contato com as pessoas para te conhecer, e tudo isso é fonte de inspiração. São novos olhares que você vai ter sobre vários assuntos, e pessoas, aprimorem os seus olhares. Façam como a Irene, aprimorem os seus olhares. Isso que é importante, né, minha amiga? Então, Sérgio, eu fico contente de estar aqui no programa, acho que está chegando no fim, né, a nossa conversa, não sei se já está na hora. Já, infelizmente. Estou disponível se tu quiser alguma pergunta final ou não, ou encerrar. Irene, a única coisa que eu quero é estimular que as pessoas te encontrem, que as pessoas busquem o teu livro, busquem o teu site, para que conversem com você. Porque esse contato
é sempre muito importante. E a Irene, eu tenho certeza, está aberta para receber esses contatos. E, minha amiga, te agradecer demais e deixar aberto. Sempre que você tiver novos olhares sobre novos pontos de vista, volta aqui para tomar um café com a gente. Ai, que bom! Adorei esse convite. Agradeço muito, de todo o coração. Eu quero deixar uma mensagenzinha final, pode ser? Por favor, claro, claro, minha amiga. Claro, claro. Que um dos caminhos para a gente conseguir vencer esse muro do sistema, para a gente sair dessa, às vezes no desespero, como tem pessoas que estão no desespero, né? É se voltar para dentro de si e encontrar o amor. Essa palavra não pode faltar. O que é o amor? Eu estava pensando esse dia, como é que tu vai encontrar o amor? Ele não é uma coisa, tá aqui o amor, né? Lembre-se de quem vocês amam, do filho, do marido, do irmão, do amigo, do namorado, e se concentre no que vocês sentem em relação a essa pessoa. É com esse sentimento que você tem que ir para o mundo. É com esse sentimento de amor, de pertença, de disponibilidade para o outro. É com esse sentimento. Quando se perderem, tiverem com raiva, lembrem do amor, de quem vocês amam, por quem vocês estão vivendo. A gente vive pelo amor, né? A gente vive pelos filhos, a gente vive pelas relações, né? Então era essa a minha mensagem final. Ah, que lindo. Nossa, muito obrigado, Irene. Obrigado por ter deixado isso. Obrigado pela tua obra. Obrigado pelo teu pensamento. Obrigado pelos teus olhares. E continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. Muito, muito obrigado. Muito obrigada. Abraço. E a vocês que ouviram mais esse Café Cultural, meus agradecimentos, meus abraços. A gente volta logo, logo com mais um bate-papo. Tenho certeza. Tão gostoso como esse. Tchau. Tchau, Irene. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.